Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Está começando mais uma aula de matemática com o professor Márcio Lima para a turma do 8º ano do Educandário Universo Infantil. Pois é, galerinha, na aula anterior, na aula passada, né, que está com umas 2 semanas atrás, a gente iniciou com o terceiro livro. Eu sei que alguns de vocês não têm, se brincar, eu acho que nem todos, ninguém tem um livro ainda, mas nós estaremos disponibilizando as atividades por meio de PDF. Na última aula, pessoal, a gente estudou sobre as áreas, né? As áreas das figuras. E aí, pessoal, vou resumir aqui com as seguintes fórmulas, né? Por exemplo, nós estudamos sobre a área do retângulo, quadrado, do quadrado, do paralelogramo, do losango e do trapézio. Lembrando, né, pessoal, que o retângulo, ele é essa figura aqui. É isso, mais ou menos essa figura, certo? Eu só ampliar aqui um pouquinho. E aí nós temos essa figura aqui, certo? Então se trata de um retângulo. Para calcular a área desse retângulo, nós temos o comprimento e temos a largura. Só basta multiplicar o comprimento e a largura e nós temos aí a área, ok? No caso do quadrado, né? No quadrado, nós temos... Deixa eu só ilustrar aqui rapidinho o quadrado, né? Todos os lados têm a mesma medida. Então, para calcular a área desse quadrado aqui, só basta a gente pegar um lado e elevar ele ao quadrado, ok? Se a gente tiver a medida de um lado, a gente eleva ao quadrado e nós temos a área desse quadrado, ok? Para calcular a área do paralelogramo, então vamos lá. A área do paralelogramo, eu tenho essa figura aqui, certo? Eu tenho aqui o paralelogramo, certo? Para calcular a área do paralelogramo, aqui diz, ó, base vezes altura. Quem é a base? A base é essa medida aqui, ó. Então, eu pego aqui, ó, a base e multiplico pela altura. Quem é a altura? A altura é isso aqui? Não, a altura é essa distância aqui, ó. Certo? Então, essa é a altura, ok? Multiplicar a base vezes a altura. Aí eu tenho a área do paralelogramo. E do losango, como é que eu faço? Aqui para encontrar a área do losango, né? Então, vamos lá. A área do losango aqui, pessoal. Eu só marcar aqui os vértices. Vamos supor que isso aqui seja um losango, ok? Aí aqui, pessoal, o losango tem todos os lados iguais, certo? Para calcular a área desse losango, a gente vai pegar a diagonal maior, que é essa daqui, e multiplicar pela menor, que é essa daqui, certo? Diagonal maior vezes a menor e a gente divide por 2, certo? Essa é a área do losango. Pega essa medida aqui, multiplica por essa e divide por 2. Aí nós temos a medida do losango, certo? Aí vamos lá. E a do trapézio? Trapézio, nós temos aqui essa figura, um exemplo, certo? Dessa figura aqui, ok? Para calcular a área do losango, a gente vai fazer assim, ó. Pega essa base maior, certo? Ó. A base maior, multiplica ou soma com a menor, certo? Ó. Base maior mais a menor, multiplicado pela altura, certo? A altura é essa daqui, certo? Base maior mais a menor vezes a altura, certo? Então, para não demorar muito, pessoal, eu já vou resolvendo logo as questões, certo? Do livro, que ficou aí o exercício da página 6 e o da página 8 e 9, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeira questão diz assim, ó. Eu vou copiar aqui no livro mesmo, para a gente não perder tempo. Algumas, né? Quando eu ver que for muito grande, aí a gente fez aqui. Vamos lá. A área de um quadrado cujo lado mede 12 centímetros. Então você já está vendo aqui a resposta, mas como é que deu essa resposta? Então vamos lá. Ó,
aqui está falando a área de um quadrado. Ele quer que a gente pegue a área do quadrado. Se a gente for para a fórmula, a área do quadrado é L ao quadrado. Então, eu preciso ter quantas medidas? Só uma medida, a medida de um lado. Então, vou pegar esse lado e vou elevar ao quadrado. Então, eu tenho aqui, ó. Se meu lado é 12, então, eu vou fazer, ó. A área do quadrado é igual a 12 elevado a 2. 12 elevado a 2 é 12 vezes 12. 12 vezes 12 é igual a 144. Como aqui está dado em centímetros, nós colocamos centímetros quadrados. Ok? Então, a área do quadrado é 144 centímetros quadrados. Ok? Letra B. A letra B pede a área de um quadrado cujo perímetro é igual a 24 decímetros. Então, o que é o perímetro, pessoal? O perímetro é a soma das medidas do lado desse quadrado, certo? O perímetro é você pegar, ó, essa medida, somar com essa, somar mais essa e somar com essa, certo? Esse é o perímetro. Mas se a gente analisar, ó, perceba que aqui, ó, todos os lados são iguais, certo? Todos os lados são iguais. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho um número, certo? Eu tenho um número que somado 4 vezes, certo? Somado esse mesmo número 4 vezes, eu vou ter igual a 24. Então, como é que eu faço para encontrar esse número? Bom, só basta a gente fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar o 24, dividir por 4. 24 dividido por 4 é igual a 6. Professor, por que é que você fez 24 dividido por 4? Vamos lá. Para encontrar a área, eu não preciso ter a medida do lado? A questão não me deu a medida do lado, mas ele me deu o perímetro. O perímetro é eu somar esse lado mais esse, mais esse, mais esse, que aí eu tenho um perímetro. Nesse caso, esse mais esse, mais esse, mais esse, vai ter que ser igual a 24. Que número somado 4 vezes dá 24? Então, só basta pegar o 24 e dividir por 4. Aí eu encontro a medida desse lado. Eu tendo essa medida desse lado, eu consigo encontrar a área? Lógico que consigo. Então, ó, se o lado mede 6 decímetros, quanto é que vai medir a área? A área do quadrado é o lado elevado ao quadrado. Então, vou pegar o 6 e elevar ao quadrado. Então, a área vai ser igual a 6 vezes 6, 36 decímetros quadrados, ok? Por isso que deu essa resposta aqui, certo? Agora, vamos lá. O que é que pede aqui? Aqui diz o seguinte, ó. O perímetro de um quadrado, cuja área é igual a 49 centímetros quadrados. Então, ó, perceba que aqui, ó, a fórmula da área é... A área é igual a L ao quadrado, né? Ou eu posso copiar assim, ó, que dá a mesma coisa. L ao quadrado é igual a A, certo? Não dá a mesma coisa? É a mesma coisa. O que foi que eu fiz daqui para cá? Só inverti a duas posições. Então não mudou praticamente nada, certo? Então o que é que eu sei? Aqui a questão já me dá o valor da área. Ele pede aqui, pessoal, o valor do perímetro. Mas para encontrar o valor do perímetro, eu preciso ter a medida do lado. E eu não sei a medida do lado. Então, eu vou descobrir essa medida do lado. Através de quê? Através da área. Certo? Então, como aqui está dizendo, ó, L ao quadrado é igual a A, certo? Ou A é igual a L ao quadrado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu já tenho uma medida da área? Já. A questão já me deu a medida da área. Certo? Então, o que é que eu sei? Eu sei que L ao quadrado é igual a 49. Se isso aqui está em forma de potência, quando eu for passar para o segundo membro, vai vir na forma de radiciação. Como aqui é 2, então aqui vai vir raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 49? Raiz quadrada de 49 é igual a 7 centímetros, certo? Então, o lado desse quadrado, ele tem... O lado é 7 centímetros, ok? Então, nós vamos imaginar aqui, pessoal, um quadrado, certo? Que tenha 7 centímetros de lado. Ou seja, aqui vai ser 7, aqui vai ser 7, aqui vai ser 7 e aqui vai ser 7. Então, o perímetro é a soma da medida de todos os lados. Então, eu faço 7 mais 7 mais 7 mais 7. Isso aqui
o perímetro é igual a 28 centímetros, ok? Essa é a resposta. Então, essa foi a primeira questão, ok? Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão diz assim, ó. Calcule a área do retângulo, certo? Cujas dimensões são 6 centímetros e 9 centímetros. Então, como ele pede a área do retângulo, o que seria a área do retângulo? Comprimento vezes a largura, certo? Então, vamos lá, a área do retângulo. Então, vou multiplicar aqui, ó, comprimento vezes a largura. Então, quem é o comprimento? Ah, professor, aqui não está dando quem é o comprimento. Bom, mas perceba que aqui deu duas dimensões, né? Então, tanto faz eu dizer que o 9 é o comprimento, ou tanto faz dizer que o 9 é a largura. Vai dar no mesmo. Então, o que é que eu sei? Só basta eu multiplicar 9 vezes 6. A área vai ser igual a 54 centímetros quadrados, ok? Então, essa é a segunda questão. Quem tiver em dúvida sobre a primeira, pode pedir explicação para mim, certo? No WhatsApp que eu estarei explicando para vocês, ok? Aí vamos lá, pessoal. Essa letra B eu pedi para que não fizesse, certo? Porque ela é complexa. Então, não precisa fazer essa letra B, ok? Vamos para a letra C. A letra C diz o seguinte, ó. O perímetro de um retângulo, cuja área é igual a 128 decímetros quadrados, sabendo que uma das suas dimensões é o dobro da outra. Então, o que é que acontece, pessoal? Para a gente calcular o perímetro, nós precisamos saber a medida dos lados, não é isso? Nós precisamos ter o seguinte, ó, eu tenho essa figura, certo? Ó, não é isso? E aqui eu tenho um comprimento, largura, lembrando que isso aqui é igual a esse, então eu tenho um comprimento aqui e largura aqui, certo? Então eu preciso ter essas duas medidas aqui para a gente encontrar tudo. O que é que eu sei? Eu sei que uma de suas dimensões é o dobro da outra, ou seja, vamos supor que o comprimento é igual ao dobro da largura, certo? Então, o que é que eu sei aí, pessoal? Ó, a única informação que dá aqui é sobre a área, né? Então, a área do retângulo é o comprimento vezes a largura, ou eu posso dizer o contrário, né? Que o comprimento vezes a largura é igual à área, certo? Mas o que foi que a questão me disse? A questão me disse que sabendo que uma de suas dimensões é o dobro da outra, ou seja, o comprimento é o dobro, a gente verificou que o comprimento é o dobro da largura aqui, né? Poderia ser a largura é o dobro do comprimento? Poderia ser também, certo? Aí fica a critério de vocês. Nesse caso eu optei por colocar que o comprimento é o dobro da largura. Então o que é que vai acontecer? Então eu sei que C é igual a quanto? C é igual a 2L. Então vai ficar assim, ó. 2L vezes L é igual a A, certo? Eu tenho um valor de A? Tenho. O valor de A é 128. Então, o que é que vai acontecer, ó? Pessoal, se eu fizer, ó, 2L vezes L, pessoal, eu vou ter, ó, 2L ao quadrado, certo? Porque eu vou fazer, ó, L vezes L é L ao quadrado, viu, pessoal? Não, aqui não daria 3L, não, viu? Aqui daria 2, se repete o 2 e multiplica L vezes L. L vezes L dá L ao quadrado. Então, L ao quadrado vai ser igual à área. De quanto é a área? A área é de 128. Então, eu vou colocar aqui, ó, 128. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou ter, ó, L ao quadrado é igual a 128 dividido por 2. 128 dividido por 2 é igual a 64. Então, eu tenho que L ao quadrado é igual a 64. Se está na forma de potência, passa para a forma de raiz. Então, eu tenho aqui, pessoal, ó, raiz de 64. L é igual a 8. 8 decímetros. Aí vamos lá. Mas a questão, professor, pede o perímetro. Como é que eu faço para calcular o perímetro? A única coisa que eu sei é que aqui, ó, a largura mede 8. E quanto é que vai medir o comprimento? O comprimento vai ser o dobro de 8, que aqui nos diz, ó, suas dimensões é o dobro da outra, né? Uma é o dobro da outra. Então, se aqui é 8, esse aqui é o dobro, vai medir quanto? Vai medir 16. Então, se aqui mede 8 e aqui mede 16, aqui vai medir quanto? Aqui. Se aqui mede 16, aqui também vai medir 16.
Se aqui mede 8, aqui também vai medir 8. Então, de quanto é o perímetro? O perímetro vai ser 16 mais 8, mais 16 mais 8. Então, o perímetro vai ser 16 mais 8, mais 16 mais 8. O perímetro vai ser igual a 48 decímetros, ok? Então é isso. É a resposta da letra C, ok? Qualquer dúvida me procure no WhatsApp, certo? Vamos lá, pessoal, para a terceira questão. Terceira questão diz assim, ó. Um quadrado cujo lado mede 10 centímetros é equivalente a um retângulo cuja base mede 8. Calcula a altura desse retângulo. Então vamos lá. O que são figuras equivalentes? Figuras equivalentes é quando elas possuem a mesma área, certo? Então aqui, ó, diz que a área de um quadrado é equivalente à área do retângulo, certo? Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai encontrar a área primeiro do quadrado. Então como é que eu faço para calcular a área do quadrado? A área do quadrado, ele é L ao quadrado. Então, vamos lá. A área do quadrado é L ao quadrado, beleza? Então vamos lá, pessoal. O que é que acontece aqui? Ó, quanto é que vale o lado desse quadrado? O lado do quadrado mede 10 centímetros. Então a área vai ser, ó, 10 elevado ao quadrado. A área desse quadrado vai ser 10 ao quadrado, é 10 vezes 10, então vai ser 100 centímetros quadrados, ok? Beleza. Então, eu tenho um retângulo que ele vai ter essa mesma área aqui, certo? Então, eu vou só desenhar aqui para vocês aqui como é que vai ficar a situação, ó. Eu tenho um retângulo, certo? Que a área desse retângulo é de 100 centímetros quadrados, ok? Eu sei que esse retângulo, a base mede 8. Quanto é que mede essa altura aqui, ó? Quanto é que mede essa altura? Então, o que é que eu vou fazer? O que é que eu sei aqui? A área do retângulo, ela pode ser comprimento vezes largura. Ou eu posso dizer que comprimento vezes a largura é igual à área. Tanto faz, certo? É a mesma coisa, só mudei a posição. Quanto é o comprimento dessa figura aqui? O comprimento é igual a 8. Quanto é a largura? A largura mede H, que eu não sei quanto é, eu tenho que descobrir, que é a altura, né? Quanto equivale a área? Perceba que a área é equivalente a outra, então a área, eu já descobri aqui, ela é igual a 100. É isso? Então, eu tenho aqui 100. O que é que eu faço agora? Se o 8 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, H é igual a 100 dividido por 8. E aí eu faço 100 dividido por 8, né? 100 dividido por 8, isso aí vai ser igual a 12, ó, a altura, né? Vai ser igual a 12,5 centímetros, ok? Então essa é a minha resposta, ok? Então repetindo o que eu fiz, ó, primeiro eu descobri a área do quadrado, porque são áreas equivalentes. Depois da área do quadrado, eu vim para descobrir a altura do retângulo, ok? Aí vamos lá, pessoal. Quarta questão diz assim, ó. Quantos ladrilhos quadrados com 25 centímetros de lado são necessários para revestir um piso de uma sala retangular com 4 metros de comprimento e 3 metros de largura? Primeira coisa, pessoal, nós perceba que aqui, ó, tem uma divergência de unidades de medidas, né, ó. Aqui tem 4 metros e aqui eu tenho em centímetros, né? Então, o que é que eu sei, pessoal? Eu vou transformar 4 metros em centímetros e 300 metros em centímetros, ok? Toda vez que você encontrar qualquer questão desse tipo aqui, que as unidades de medidas estão diferentes, converta em uma só, certo? Aí tanto faz se transformar de centímetro para metro ou de metro para centímetro. Eu gosto de transformar da unidade maior para menor, ou seja, de metros para centímetros. Eu sei que 4 metros corresponde a 400 centímetros, ok? E que 3 metros corresponde a 300
centímetros, certo? Então, primeira coisa, né? Qual é a área dessa sala, né? Desse piso? Bom, se a sala é retangular, a área do retângulo é comprimento vezes largura. Então, eu vou fazer, ó, a área dessa sala vai ser 400 vezes 300. 400 vezes 300, nós temos aí, pessoal, nós temos equivalente a 120 mil, ok? 120 mil centímetros quadrados de área, certo? Agora a gente vai analisar o seguinte: cada ladrilho vai ter quanto de área? Vai ocupar quanto de espaço dessa sala? Cada um. Bom, se o ladrilho é em forma de quadrado, né? Então a área desse ladrilho é L ao quadrado. Quanto é que mede o lado desse ladrilho? O lado desse ladrilho mede 25 centímetros. Então eu vou fazer, ó, 25 ao quadrado. Então a área de cada cerâmica dessa, de cada ladrilho, mede 625 centímetros quadrados. Agora eu vou analisar o seguinte: nessa área aqui, cabe quantos desses? Né? Então o que é que eu vou fazer? Vou dividir, certo? 120 mil dividido por 625. Se a gente fizer 120 mil dividido por 625, nós vamos ter uma divisão exata de 192 ladrilhos, ok? Então a resposta é 122, ou 192, certo? 192 ladrilhos. Então essa foi a quarta questão, certo? Então primeiro aqui, o que foi que eu fiz? Eu analisei aqui as unidades de medida, estavam todas diferentes, certo? Então transformei todas para ficar iguais, essa em centímetro, essa em centímetro, e essa ficou em centímetro. Em seguida, como ele vai revestir o piso dessa sala retangular, então eu preciso saber qual é a área dessa sala retangular. Então eu calculei a área da sala retangular. Em seguida, eu vou analisar cada ladrilho vai ocupar quanto de espaço ali, né? Quanto da área. Então eu descobri que cada ladrilho ele ocupa 625 centímetros quadrados. Então eu vou analisar em 120 mil centímetros quadrados. Cabe quantos de 625? Então cabem 192. Então foi isso que eu fiz, pessoal. Então vamos agora para as próximas questões, ok? Agora, pessoal, nós estamos na questão questão 5. A questão 5 ele diz o seguinte: calcule o perímetro e a área dos quadriláteros a seguir. Então vamos lá. Para calcular primeiro o perímetro, ele pede o perímetro, né? Perímetro é a soma das medidas dos lados. Então o que é que acontece? Então vou somar esse lado mais esse, mais esse, mais esse, certo? Uma propriedade do paralelogramos é que seus lados opostos eles são iguais, ou seja, se aqui é 10 decímetros, aqui também vai ser 10 decímetros, ok? Se aqui é 15 decímetros, aqui vai ser quanto? 15 decímetros também. Então, de quanto é que vai ser meu perímetro? Vai ser, perímetro, vou tentar fazer aqui no cantinho, ó. O perímetro vai ser 10 mais 15 mais 10 mais 15, ok? Esse é o perímetro. Somando 10 mais 15, 10 mais 15, eu vou ter isso aqui, ó, igual a 50 decímetros, ok? Ó, 10 mais 15 dá 25, 25 mais 10, 35, 35 mais 15, 50, ok? Aí vamos lá, e de quanto é que vai ser a área? Que figura é essa? A área é o paralelogramo, né? Então vamos lá, a área do paralelogramo, nós vemos aqui, ó, é a base vezes a altura. Então, quanto é a minha base? Minha base é 15, certo? Então vou calcular aqui do lado, ó. A área é igual a base vezes a altura. A minha base é de quantos decímetros? 15. E minha altura?
como eu disse a vocês, ó, isso aqui não é a altura é essa medida aqui, ó. Então a altura é de 8. Fazendo aí 15 vezes 8, eu tenho 120 decímetros quadrados, ok? Então essa é a resposta. A primeira resposta é essa, a segunda resposta é essa daqui, da quinta questão, ok? Vamos para a letra B. A letra B, pessoal, diz assim, do losango, né? Para calcular o perímetro do losango. Pessoal, o losango, ele tem uma característica parecida com a do quadrado. Qual é a característica? Todos os lados são iguais. Ou seja, se aqui é 13, aqui também é 13. Aqui é 13. Certo? E aqui também é 13. Ok? Então, qual é o perímetro dessa figura? O perímetro dessa figura, pessoal, vai ser, ó, 13 mais 13 mais 13 mais 13. Ok? Então, vamos lá. Somando tudo isso, eu tenho igual a 52 decímetros, certo? Eu sei que alguém ficou em dificuldade ou errou essa questão aqui, porque essa imagem, ela traz dessa forma aqui, para calcular a área. O que é que diz a área do losango? A área do losango diz que é diagonal, deixa eu focar aqui a câmera aqui, diagonal maior vezes a menor, certo? Divide por 2. Só que perceba aqui, pessoal, que ele dá aqui, ó, 12 centímetros, ele dá somente daqui para cá. Por isso que eu acho que alguns de vocês erraram, certo? Alguns de vocês devem ter errado por conta disso. Achou que era essa medida completa, mas na verdade é só até aqui, ok? Da mesma forma é aqui. Aqui, ó, ele só dá somente a distância daqui para cá. Só que tem uma propriedadezinha do losango que diz que as diagonais, elas se interceptam ao meio. Ou seja, se aqui é 12 centímetros, aqui também vai ser 12 centímetros. Se aqui é 5, aqui também vai ser 5. Então, nesse caso, pessoal, a diagonal maior, deixa eu só calcular aqui a área. A diagonal maior, ela não mede 12 centímetros, ela mede 12 mais 12, 24. Então, eu vou fazer, ó, 24 vezes a diagonal menor. Diagonal menor é esse pedaço aqui completo. Se aqui mede 5, aqui mede 5, então a diagonal menor completa, ela mede 10, ok? Então, vou dividir por 2. Então, fazendo aqui, pessoal, tenho 24 vezes 10 dá 240. 240 dividido por 2. Então, a área vai ser aqui, pessoal, 120 centímetros quadrados. Ok? Então, essa é a área do losango. Então, primeira resposta. Ah, pessoal, aqui não é decímetros não, pessoal. Eu esqueci daqui da unidade. Aqui vai ser, ó, centímetros, certo? Então, beleza. É isso aqui que nós temos. Passando agora para o trapézio. Trapézio, novamente calculando aí, né, o perímetro. O perímetro é só somar a medida dos lados. Então, o perímetro aqui vai ser 10 mais 13 mais 24 mais 15. Somando tudo isso, nós temos 10 mais 13, 23. 23 mais 24 dá 47. 47 mais 15, 62 centímetros. Ok? Então, essa daqui é o perímetro do trapézio. Ok? Aí, vamos lá, galera. Qual vai ser a área? Então, vamos lá. A área, né, pessoal? A área do trapézio diz o seguinte: a área do trapézio é base maior mais a menor vezes a altura dividido por 2. Então, o que é que nós temos aqui, ó? Base maior, certo? A área vai ser, ó, vou copiar aqui em cima, certo? A área vai ser a base maior, que é 24, né? Essa base maior, mais a base menor, que é 10, vezes a altura. A altura é essa medida aqui? Não. A altura é essa medida aqui? Também não. A altura é essa daqui.
certo? Então vou multiplicar vezes 12 dividido por 2. Então vou ter aqui que a área vai ser igual a 34 vezes 12 dividido por 2, certo? 10 mais 24 dá 34. Agora eu faço aqui, ó. Eu vou fazer aí, pessoal, nesse caso aqui, 24 ou 34, certo? Vezes 12, ok? 34 vezes 12, pessoal, nós temos aí 400, a área vai ser igual a 408 dividido por 2. Então, se eu dividir por 2 aqui, eu vou ter 204 centímetros quadrados. Beleza? Então, nós temos aí, pessoal, a quinta questão, certo? Qualquer coisa, dá uma pausadinha no vídeo aí vocês corrijam aí essas questões, certo? A sexta questão eu pedi para que vocês não fizessem, beleza? Para que vocês não fizessem a sexta questão. Então nós vamos agora para a sétima questão. A sétima diz assim, vamos lá. Em um trapézio de 12 centímetros de altura, uma das bases mede o dobro da outra. Determine as medidas das duas bases, sabendo que a área do trapézio é igual a 180 centímetros. Então eu sei, pessoal, que é o seguinte, que o trapézio, né? A área do trapézio é base maior mais a menor vezes a altura, né? Dividido por 2, ok? Isso é igual à área. Então vamos lá. Eu sei que uma das bases mede o dobro da outra. Então, se a base menor mede x, a base maior mede 2x. Então, 2x mais x, né? Se uma mede x, a outra é o dobro, a base maior vai ser o dobro, né? Então, se mede x, a outra vai ser 2x. Vezes a altura. A altura é de quanto? A altura é de 12, certo? Dividido por 2. Isso aqui, pessoal, agora é igual a 180 centímetros. A área, né, 180 centímetros. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, pessoal. Ó, esse 2 está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. 2x mais x vezes 12 é igual a 2 vezes 180, 360. Certo? O que é que eu faço agora? Esse 12 não está multiplicando? Vou passar dividindo. Então, vai ficar, ó. 2x mais x é igual a 360 dividido por 12. 2x mais x é 3x. Então, eu tenho que 3x é igual a 360 dividido por 12 é igual a 30. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 30 dividido por 3, x é igual a 10. Então, perceba, se a base menor é x, né? Eu disse aqui no início, a base menor é x. Então, se a base menor é x, então x é 10. Então, a base menor é 10. Se a base menor é 10, a base maior vai ser igual a... A base maior vai ser igual a 20. Ok? Então, nós vamos ter como resposta, base menor é 10, base maior é igual a 20. Ok? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa me procure no WhatsApp para entender mais a explicação. Viu, pessoal? Vamos agora para a nona questão. Diz assim, ó. Em um paralelogramo, um dos lados mede 21. Em um paralelogramo, né? Um dos lados mede 21 e a altura relativa a esse lado mede 9 metros, né? 21 metros, 9 metros. Um trapézio cuja base mede 10 metros e 17 metros é equivalente a esse paralelogramo. Calcule a altura do trapézio. Então, pessoal, para essa situação aqui eu vou precisar do caderno, certo? Porque aqui não vai dar. Ali diz o seguinte, pessoal, na questão diz que tem um paralelogramo, certo? E nesse paralelogramo, aqui, ó, a base, cada um dos lados mede 21,
certo? Então, eu coloco aqui 21. E essa altura aqui equivale a 9, ok? Aí eu vou encontrar uma área, né? Essa mesma área, ela é da mesma medida de um trapézio, certo? Que tem base menor igual a 10 e a base menor igual a 17. A questão pede para mim encontrar essa altura aqui, certo? Para encontrar a altura, eu preciso da área desse trapézio. Mas a área do trapézio, ela é igual à área do paralelogramo. Então, eu vou ter que encontrar primeiro a área do paralelogramo. A área do paralelogramo é a base vezes a altura. A base mede 21 e a altura mede 9. Então, o que é que eu vou fazer? 21 vezes 9, isso é igual a 189. No caso, lá está em metros, né? Então, a área é 189 metros quadrados. Então, eu vou ter a mesma coisa aqui, certo? A área desse trapézio é 189 metros quadrados. Então, o que é que vai acontecer aqui? Aconteceu o seguinte, que a base maior mais a menor vezes a altura dividido por 2 é igual a área, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, base menor ou maior é 17, base menor é 10, certo? Vezes a altura que eu não sei, vou dividir por 2, certo? Que aqui é da fórmula. E a área é igual a 189, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, esse 2 não está dividindo, vou passar multiplicando. Então, eu vou fazer, pessoal, 189 vezes 2. 189 vezes 2, ó, vou repetir aqui o de cima, né? 17 mais 10 vezes H é igual a 189 vezes 2, 378, ok? Se eu fizer aqui, ó, 17 mais 10, eu tenho 27. 27 vezes H, não é isso? É igual a 378. Pessoal, 27 está multiplicando, passo dividindo. Então, o que é que vai acontecer, ó? H é igual a 378 dividido por 27. H vai ser igual a 14, certo? H é igual a 14 metros. Então, essa foi a resposta da oitava questão. Pessoal, tô notando que vocês não estão vendo os vídeos, estou notando também que vocês estão fazendo as atividades e não estão enviando para mim. Por favor, pessoal, terminou a atividade, envie para mim com urgência, pessoal, porque isso eu tenho que estar reportando para a escola, ok? Então, quanto antes vocês terminarem, melhor, beleza? Então, galerinha, por hoje é só. Até uma próxima aula e valeu!